Olá, amigos! Estamos de volta então. Vamos dar sequência à nossa matéria, Teoria Geral do Delito, terceiro elemento do crime, culpabilidade, primeira fase. Passamos pela introdução, vimos o conceito. Vamos agora então adentrar no item número 3. Item número 3. Culpabilidade pelo fato. Vamos entender isso, pessoal. O que seria a culpabilidade pelo fato? Na verdade, esse item ele é mais de prevenção. Se vier uma questão em prova, falando sobre isso, como a gente deve se comportar? Primeiro, pessoal, é que nós temos que entender que a culpabilidade pelo fato não se admite. Não se admite. Por quê? Porque a culpabilidade pelo fato, ela está intimamente relacionada ao chamado direito penal do autor, certo? A relação está intimamente relacionada nesse sentido, ao direito penal do autor. Nós temos que entender o seguinte, pessoal, olhem só. Enquanto que o direito penal, ele é do fato, a culpabilidade, ela é relacionada pelo fato. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, meus amigos? Eu quero dizer um detalhe muito importante aqui. Deixa eu só resolver aqui uma ligeira questão. Certo? Só corrigindo aqui, então, bem que eu percebi que eu estava muito acelerado. Culpabilidade pelo fato se admite é exatamente o que a gente espera, né? O que a gente não espera é a chamada culpabilidade do autor. Então, arrumando aqui, culpabilidade pelo fato, ok. Culpabilidade do autor, não. Por que motivo, pessoal? O motivo já foi dito. Lá quando a gente estudou os princípios do direito penal. Lembrem que o direito penal vigora o princípio do direito penal do fato. Ou seja, se pune as pessoas pelo que elas fazem. Não se pune as pessoas pelo que elas são. É por isso, por exemplo, que a mendicância deixou de ser uma contravenção, certo? A mendicância deixou de ser uma contravenção. Por quê? Porque se punia o sujeito por ser mendigo. Por isso que a vadiagem deixou de ser contravenção. Se punia uma pessoa por ser vadio. Se pune as pessoas pelo que elas fazem. Se pune uma pessoa porque ela mata, porque ela subtrai. Certo? O indivíduo que, por exemplo, que mata para a sua honra, ele vai ser condenado, ele vai responder um crime, vai pagar uma pena, mas por quê? Porque ele matou, não porque ele é um assassino.
São coisas diferentes. A culpabilidade tem o mesmo enfoque. A gente leva em consideração o sujeito na culpabilidade, sim, muito mais em conta do que no fato típico e na ilicitude. A gente usa o sujeito na culpabilidade como tema central, mas a gente analisa esse indivíduo de acordo com aquilo que ele pratica, certo? Então não dá para dizer, olhar para o sujeito e dizer, esse sujeito aqui é mais culpável por isso, por isso, por isso, porque ele é assim, assim, assim. Não. Não. A gente pode dizer que aquele indivíduo é mais culpável porque ele fez tal coisa, não porque ele é tal pessoa. Conseguiram perceber isso, pessoal? Isso é muito visto, muito trabalhado também na criminologia, né? Então, nós não punimos uma pessoa pelo que ela é, e sim pelo que ela faz. Tu tem tal grau de culpabilidade pelas situações, pelos teus comportamentos, mas não por quem tu é. Por isso que a culpabilidade é pelo fato, não pelo autor. Até corrigindo o comecinho ali da nossa gravação. Certo? Bom. Apagamos agora aqui. E nós já vamos para o item 4. Fundamento da culpabilidade. Fundamento, pessoal. O que a gente quer saber aqui? Qual é o fundamento? Qual é a questão ali? Qual é o núcleo da culpabilidade? Aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma separação. A gente faz aqui uma separação. De um lado, o sujeito maior ou igual a 18 anos, o sujeito sadio, o sujeito que tinha cognitivo e que podia ou era exigível agir de outra forma. Nesse contexto, a gente precisa diferenciar, óbvio, do sujeito menor de 18 anos, do sujeito mentalmente enfermo, que tinha uma incapacidade cognitiva e que era inexigível que ele agisse de outra forma. Aqui está, certo?
só dar um... Perfeito. O fundamento da culpabilidade repousa nessa diferenciação. E tirando, pessoal, critérios biológicos aqui, a gente tem que tomar por base, principalmente, esses dois. E com isso a gente traça o chamado aqui está. A gente acaba traçando o perfil subjetivo do agente. O que seria esse perfil subjetivo? Seria a análise individual dele. Lá no fato típico e ilícito, a gente tem uma análise. Na culpabilidade, a gente tem outra. Como assim? Aqui, ó. Vem comigo. Fato típico, ilícito. Culpabilidade. No fato típico e ilícito, a gente toma por base aquele sujeito chamado de homem médio. Ou seja, um homem padrão para todo mundo. Quando a gente verifica, por exemplo, a existência do erro de tipo, nós vamos analisar se o homem médio também cometeria aquele erro, se o homem médio também cometeria aquela falha, certo? Homem médio. Aqui, no fato típico e ilícito. Só que a culpabilidade, nós já estamos diante de um estudo do comportamento humano. É o homem que é culpável ou não. Se deram conta? Agora é a questão do homem. Isso é a culpabilidade. E aqui a gente tem esse perfil subjetivo. Ou seja, é a análise individual daquele sujeito que praticou o fato típico e ilícito. E aí nós vamos ter a chamada VPJF. Luiz Flávio Gomes trouxe esse termo para nós. VPJF é a chamada valoração paralela no juízo do profano. O que seria isso? A valoração paralela no juízo do profano. Significa, pessoal, que enquanto no fato típico e ilícito a gente pega a coletividade, um homem padrão, e pergunta para ele, tu agiria assim? Ele diz, agiria. Então, tá tudo ok. Se ele diz, eu não agiria, tu agiu o contrário a ele e o errado é tu. Na valoração paralela, deixa eu só arrumar aqui, pessoal, que eu não fiz uma configuração e eu acabo me perdendo. Só configurando aqui. Só um pouquinho. Uso aqui para cronometrar a aula. Pronto. Agora a tela não desliga mais. Aqui a gente vai analisar e comparar o sujeito com ele mesmo.
comparamos o sujeito com ele mesmo, pessoal. Certo? De que maneira? De que maneira a gente compara com ele mesmo? Por exemplo, tá? Vamos supor que ele não tinha a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Ele não tinha, certo? O que acontece daí? A gente pega ele e vê a sua situação, a sua capacidade de autodeterminação. A gente pergunta assim, ó, qual é o grau de escolaridade dele, desse indivíduo? Que capacidade ele tinha de compreender que aquilo ali estava errado? Percebam, nós estamos comparando o fato que ele praticou com ele mesmo, com a própria capacidade dele, não com um homem médio. Quanto mais alta a escolaridade, por exemplo, maior a sua capacidade de compreender que aquilo que ele fez estava errado. Maior a sua culpabilidade. Quanto menos escolaridade, menor a sua culpabilidade. Mas não é apenas a escolaridade. Também nós temos os fatores ambientais. Se é um sujeito de periferia, se é um sujeito que morou sempre numa área rural em que as informações demoravam para chegar e se chegavam. Então, nós temos uma série de fatores que são colocadas no próprio indivíduo. Isso é a valoração paralela do juízo do profano. Ou seja, é o seu próprio perfil subjetivo. Então não esqueçam em uma prova. Quando a gente for analisar o fundamento da culpabilidade, a base não é o homem médio, porque o parâmetro não é o fato. A base é o juízo profano que a gente faz a valoração paralela daquilo com o próprio indivíduo, de uma maneira individual. Certinho? Vencido, então, o item número 4. Vamos adentrar agora, então, no item número 5. Estou para dizer que dessa fase 1 da culpabilidade é o item mais importante. Item 5. Evolução. Quinto quesito, evolução. Alegorias e adereços. Não, é a evolução da culpabilidade, certo? É a evolução da culpabilidade. Bom, a culpabilidade ela começou se mostrando uma coisa e com o tempo se foi percebendo que nós deveríamos analisar a culpabilidade de outra forma, de outra maneira. É por isso que quando a gente estuda a evolução da culpabilidade, a gente toma por base as chamadas teorias, certo? As teorias, como diria o falecido Leonel Brizola. Teorias. Ao todo, nós trabalhamos aqui 4 teorias. 4 teorias que são importantíssimas para entender a evolução da culpabilidade. A primeira teoria, eu boto aqui como letra A, é a chamada teoria psicológica. Certo? Teoria psicológica. Essa teoria psicológica, ela foi encabeçada com um dos maiores expoentes da escola clássica, que é
Franz von Liszt. Aqui está, o alemão Franz von Liszt. Agora bateu a dúvida se é alemão ou austríaco, mas logo trago a informação. Franz von Liszt. A teoria psicológica, meus amigos, ela remonta àquela concepção clássica da culpabilidade, em que a culpabilidade é vazia. Cuidem com essa informação. Culpabilidade vazia, ela nunca vai combinar com a concepção clássica. Por quê? Porque a concepção clássica ela é cheia, porque ela tem dolo e culpa. Então, na teoria psicológica, meus amigos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter no núcleo o pressuposto é aquilo que nós chamamos de imputabilidade. O pressuposto é esse, certo? Imputabilidade. Aqui está. Alguém vai perguntar, mas professor, o que é imputabilidade? Bom, o que é imputabilidade é algo que nós vamos estudar como o primeiro elemento da culpabilidade na segunda fase. Mas, por enquanto, é importante saber que a imputabilidade estava ali no cerne da teoria psicológica. Ok? O que nós tínhamos aqui nessa teoria de von Liszt psicológica? Aqui está a culpabilidade. Então, nós vamos ter... Eu vou fazer melhor. Eu vou puxar desde o início. Vamos botar aqui o fato típico. E a culpabilidade. Aqui está. Prezados, o fato típico, nós tínhamos a conduta, o resultado, aliás, tudo isso que a gente estudou, né? Tomando por base crimes materiais, claro. O nexo causal, e a tipicidade. A ilicitude. A ausência de suas excludentes. E a culpabilidade. O que a gente tinha aqui então, pessoal? A culpabilidade, nós temos então o pressuposto, que é a imputabilidade penal. Aqui está ela. E nós temos também, olha quem? Dolo e culpa. Dolo e culpa estão aqui.
Logo, o que a gente sabe na teoria psicológica? A gente sabe, meus amigos, que o dolo é normativo, porque repousa a chamada consciência da ilicitude, consciência da ilicitude do fato. E é isso que a gente tem, a estrutura do conceito de crime. Se o dolo e culpa estão na culpabilidade, essa teoria que vocês estão vendo aqui, ela só pode servir, meus amigos, para qual teoria? Para a chamada, ela encontra a relação com a teoria clássica da conduta. Por que a teoria clássica da conduta? Porque é a teoria que coloca o dolo e a culpa na culpabilidade. Certo? E o conceito de crime sempre vai ser qual? Um conceito tripartido. Se todo crime exige dolo e culpa estão na culpabilidade, todo crime exige o terceiro elemento, logo, o conceito é sempre tripartido. Agora, surge um problema. Surge um problema por quê? Porque não tem como explicar todas as situações aqui. Não há como explicar tudo aquilo que acontece. Por exemplo, não tem como explicar aqui como funciona a questão da culpa inconsciente. O indivíduo sai, acaba jogando longe uma faca que atinge uma pessoa. Como explicar a culpa inconsciente se dolo e culpa estão na culpabilidade e não na conduta? Também não tem como explicar os casos de coação moral irresistível e obediência hierárquica, pois só é punível o autor da coação ou da ordem. Mas, principalmente, não tem como explicar os casos de inexigibilidade de conduta diversa, que é um elemento da culpabilidade e na teoria psicológica não está aqui. É daí que surge o chamado dilema de Frank. E agora eu vou explicar para vocês o que é o dilema de Frank. Aliás, agora não. Eu vou explicar para vocês o que é o dilema de Frank daqui a pouquinho. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho e daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Vamos dar uma relaxada, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, tchau, tchau.